Tarde Livre de volta. Antes de conversar aqui com o Dr. Marcos, mas já dando as boas-vindas a ele aqui, a 2010, no Tarde Livre. Obrigada sempre por sua presença no programa. Obrigado, Soraya. É um prazer. A gente está começando ano novo, né? Vida nova e novas entrevistas, novos papos. Possibilidades também de muita coisa revolucionar a questão da fertilidade, né? Da reprodução humana. Começando o ano buscando aí melhorias na reprodução. Tomara. Agora deixa eu mandar 2 beijos especiais. Um pra Tati, Tatiana Valério. Beijo grande, Tati, que vai fazer aniversário aí dia 9, foi nossa estagiária, nos abandonou, nos deixou, vai pro Rio de Janeiro, um cheiro grande pra você, tá? Já tô com muita saudade, a gente já tá marcando aqui alguma coisa. E pro Euden Rodrigues, nosso querido Euden aqui do setor comercial, que eu não encontrei com ele ainda hoje por aqui, mas ele tá fazendo aniversário, então muitos beijos, paz, saúde, luz e amor pra você. Bom, a gente começa fazendo aniversário logo no início do ano, já começa renovando as energias aí duplamente, né? Então, depois de mandar esses beijos aí, eu quero falar para você, telespectador, que o Dr. Marcos Bessa, se você ainda não assistiu ao nosso Tarde Livre, está assistindo agora, nessa época de janeiro, época de férias, todas as quintas-feiras ele participa do programa e tira as dúvidas de telespectadores e telespectadoras que ainda não conseguiram engravidar ou que estão fazendo algum tipo de tratamento para realizar o sonho da maternidade, estão com algum problema na área ginecológica, na área da obstetrícia, manda sua pergunta para cá, que assim como a gente faz as perguntas para a doutora Zenilce sem precisar de identificação, aqui também, como às vezes é uma questão muito particular, muito íntima, nós passamos a sua pergunta para o doutor Marcos Bessa, ele responde durante o programa e eu não identifico o telespectador ou a telespectadora que enviou a pergunta. Então a gente hoje tem um tema principal que é a gravidez ectópica, que é uma coisa comum, chega a atingir quanto por cento da população feminina? Olha, para cada 100 gravidezes, 100 gestações que surgem, Soraya, em torno de 3% delas se dá fora do útero, quer dizer, num local não habitual, que é muito conhecido como gravidez nas trompas, mas a gravidez chamada gravidez ectópica significa que ela não está dentro do útero. Portanto, ela está em algum local que pode ser próximo do ovário, pode ser na trompa. A maior frequência é de gravidez na própria trompa. E o ruim... O espermatozoide chega a subir até... Encontra o óvulo, mas na volta para implantar no útero ele não vem. E isso geralmente se deve ao fato do transporte desse ovo, desse óvulo recém-fecundado, não poder caminhar tão bem na trompa, em geral por endometriose ou por alguma sequela de alguma doença inflamatória na trompa. Ou seja, os mecanismos de transporte do ovo, quer dizer, do pré-embrião, do embriãozinho que está começando a vida, eles estão deficientes, os mecanismos de transporte estão deficientes. Então, na hora de implantar, ele ainda não chegou no útero e ele implanta. Quer dizer, existe uma memória genética no embrião de que ele sabe o dia que ele tem que implantar. Então ele vai implantar onde ele estiver. Se ele não foi trazido adequadamente para dentro do útero, ele pode implantar na trompa, pode implantar no ovário, no colo do útero, enfim. Existem vários locais possíveis. O mais frequente que aconteça é na trompa. E o ruim da gravidez tubária é que ela não tem evolução satisfatória. Não tem... Provoca muitas dores, muito sofrimento para a mãe? Pois é. A gravidez tubária, ela pode romper dentro da cavidade abdominal e trazer risco de vida, inclusive. A trompa, a gravidez vai crescendo e de repente ela rompe a trompa, fica sangrando. Não é um sangramento tão volumoso, agudo, mas ele fica persistente. Então a paciente começa a ter dor, começa a desmaiar, a sentir tontura. E isso faz com que você vá para o hospital e às vezes você chega no hospital em estado de choque, já com perda muito grande de sangue e precisa de uma cirurgia de urgência. Se essa gravidez tubária, gravidez ectópica, é detectada ainda íntegra, sem romper, fica mais fácil a condução do caso. Até que momento, então? Quantas semanas, né, de desenvolvimento desse embrião é possível você retirar, não sei nem se é possível, retirar do local onde ele está e colocar exatamente no útero? Na verdade, não é possível, Soraya, não. A gravidez, quando se instala na trompa, ela é definitiva. E aí você perde a gravidez. E perde, em geral, a trompa também. Mas tem alguma possibilidade de você preservar essa trompa? Descobrir na segunda semana que a gravidez vai se desenvolver aqui. Então, a gente retira
o embrião, mas a trompa fica preservada. Olha, existem cirurgias que você pode fazer para tentar preservar a trompa. O problema é que essa trompa que já era doente, ou seja, a gravidez já ficou nela porque ela era uma trompa doente, ela vai estar mais doente ainda agora, além da doença que ela já tinha, de endometriose ou de doença inflamatória, passa a ter também as cicatrizes da gravidez tubária. Então, a preservação de uma trompa pós-gravidez tubária, ela é inclusive discutível sobre alguns aspectos. Dependendo da situação da trompa, não vale a pena a preservação. Pode causar até mais riscos à paciente. Pode causar mais riscos, inclusive de uma nova gravidez tubária. Assim, mas é possível engravidar apenas com uma trompa, ter uma gravidez normal. Sim, é possível. Só que uma mulher que já teve uma gravidez tubária, ela deve estar atenta para o risco de ter novamente do outro lado, na outra trompa. Então, se a gente considerar mulheres que já tiveram gravidezes tubárias, elas têm mais risco de ter uma nova tubária do que uma mulher que nunca teve gravidez na trompa. Tem algum exame que ela possa fazer, quem está querendo engravidar, que aponte que aquela mulher é uma potencial paciente que vai desenvolver uma gravidez tubária? Não existe, na verdade, um exame que diga isso. O que existe, por exemplo, se você faz uma histerosalpingografia, que é uma radiografia das trompas, e essa radiografia mostra alguma lesão parcial de trompa, porque se a trompa for totalmente fechada, a gravidez nem vai acontecer. O problema é aquela trompa que é mais ou menos, ela não está totalmente fechada e nem está totalmente saudável. O que acontece? Há a passagem do espermatozoide, há o encontro com o óvulo, mas quando o ovo fecundado volta, ele não consegue passar de forma adequada. Então, assim, a histerosalpingografia seria um exame que poderia detectar esse tipo de alteração. Só que não é rotina que se faça em mulheres que não estão tentando engravidar. E, por exemplo, mulheres que têm, a gente já tocou muito nesse assunto aqui, ovário micropolicístico, policístico, elas também têm uma propensão maior a ter esse tipo de gravidez tubária? Ou não? Uma coisa não está ligada à outra? Não, porque o ovário policístico é uma doença funcional da ovulação. As doenças que teriam interferência na possibilidade de gravidez tubária seriam a endometriose e doença inflamatória pélvica. Tá certo. E uma mulher que já teve uma gravidez tubária, que retirou essa trompa, né? Retirou o ovário junto também? Não, só a trompa. Ela vai ter uma segunda gravidez. Ela tem que ser acompanhada? É uma gravidez de risco? Não é que seja de risco, é de risco pelo menos na fase inicial. Ou seja, se ela já teve uma gravidez tubária, se você vai tentar novamente engravidar, você deve estar atento ao seguinte: atrasou a menstruação, você já tem que estar fazendo ultrassom, acompanhar desde o início essa gravidez para que você saiba se ela está num posicionamento adequado ou não. De repente, essa gravidez, você percebe precocemente que ela está mal posicionada, que a gravidez não está dentro do útero, você pode prevenir pelo menos a cirurgia de urgência. Você pode tratar mais adequadamente a paciente, você pode evitar que ela precise tomar sangue. Então, a sugestão é, quem já teve uma gravidez tubária, primeiro, fazer uma radiografia da outra trompa, para você saber se você tem chance ou não de uma nova gravidez. Segundo, em havendo uma trompa normal, na hora que atrasar a menstruação ou que engravidar, fazer o diagnóstico precoce da gravidez para saber se ela é ectópica dentro do útero ou ela é ectópica, no caso, fora do útero. E durante a gravidez, ela tem alguma recomendação de ficar sempre fazendo para ver se está desenvolvendo direitinho? Olha, Soraya, passou do terceiro mês, aí segue uma gravidez normal. Fica tranquilo. Isso. Quem está passando por essa situação, né? Às vezes fica... Acho que o maior medo de quem passa por uma situação como essa é de não poder engravidar de novo. Se eu tomar remédio para indução de ovulação, né? Isso vai me prejudicar? Vai me ajudar? Não, o indutor de ovulação, ele não prejudica, não aumenta a possibilidade de uma nova gravidez tubária. A endometriose, sim. Aí, se você tem endometriose, você tem que tratar essa endometriose para que você diminua o risco de gravidez tubária. E em pacientes com lesões de trompa importantes, às vezes você recorre à fertilização in vitro para evitar que ela passe por um segundo risco, um risco de uma nova gravidez tubária. Eu estou lembrando aqui das perguntas que chegam para a gente, e no finalzinho do ano passado chegou a pergunta de uma telespectadora que não tinha, acho que no beta-HCG não dava não subia adequadamente. Não subia adequadamente, e o senhor chegou até a citar que podia ser um caso de gravidez ectópica, né? Isso, assim, você tem uma curva normal de subida de um beta-HCG. Normalmente o beta-HCG, ele dobra a cada 48 horas.
Então, se você teve um pequeno atraso de menstruação, fez lá o beta, deu, vamos dar um exemplo, 100. Só o beta-HCG vai dar esse tipo de resultado. Aqueles de farmácia não é bom dá. confiar. E no caso, o beta quantitativo. Porque às vezes você pede um beta-HCG e vem lá positivo ou negativo. O quantitativo é que vai te dar essa estimativa. Então, se você tem um beta de 100, por exemplo, daqui a 2 dias o beta está em 200. Está adequado a curva. Depois 400. E de repente ele estava em 1.200, no dia seguinte, com 48 horas, ele chega apenas a 1.900. Alguma coisa está errada. Então, a gravidez... Mas tem que ser feito todos os dias ou de 2 em 2 dias o beta-HCG? Não, normalmente a gente faz um primeiro e dá o diagnóstico de gravidez. Digamos que você fez ultrassom no período adequado, que seriam 6 semanas, e não viu o saco gestacional. Que era o caso da telespectadora, né? Isso. Então, se você não percebeu o saco gestacional, você tem o quê? Você tem um beta-HCG positivo, então assim, você tem gravidez em algum local. Fez ultrassom na época certa, a gravidez não está dentro do útero, deve estar em outro canto. Aí você repete o beta. Aí, a partir de então, você passa a monitorar o beta a cada 48 horas, para você ver se existe uma subida adequada. Se você repetiu, o beta não subiu, você deve suspeitar que essa gravidez possa estar fora do útero. Até que momento da gravidez, né, deve ser indicado interromper? Porque chega um momento também que ou interrompe ou a mãe pode sofrer ou até morrer, né? Na verdade, na hora que você faz o diagnóstico e confirma, você tem certeza que a gravidez está na trompa, não existe a menor possibilidade dela estar dentro do útero, então você vai programar o tratamento dessa gravidez. E aí ele será feito ou com videolaparoscopia, ou com uma cirurgia convencional, ou existe um tratamento alternativo que serve apenas para alguns casos selecionados, que é o uso de uma droga chamada metotrexate. O metotrexate é um quimioterápico, é uma droga usada para quimioterapia, mas que é muito bom para o tratamento da gravidez ectópica quando ela é pequenininha. Então, se você consegue fazer um diagnóstico precoce, você pode dar para essa mãe a alternativa de tratar com metotrexate. Tem um termo que as pessoas usam aqui no Nordeste, no Ceará, que é o mola. A pessoa engravidou, tem uma mola. É exatamente isso ou já é outra questão? A mola é outra coisa, Soraya. Na mola, que o nome... É mola mesmo? Mola idatiforme. O outro nome técnico seria neoplasia trofoblástica gestacional. É melhor mola. É melhor mola. É melhor mola. Porque assim, trofoblástica, porque o trofoblasto é o tecido da placenta. Então é uma doença da placenta, é uma degeneração da placenta. Tem alguma relação com câncer? Porque neoplasia, quando fala esses nomes... Na verdade, tem. A mola é uma doença benigna, mas existe a forma maligna da mola, que é a chamada mola invasora. Então é quando essa mola passa a ser maligna. E aí você tem que usar quimioterapia, às vezes tem que tirar o útero. Agora, é outra doença, né? Na mola é uma degeneração de uma gravidez que estava dentro do útero. A gravidez, ela não é ectópica, ela é uma gravidez tópica, intrauterina. Seria uma gravidez normal até certo ponto. Até certo ponto, a partir daí degenerou. E aí é como se tivesse a placenta se transformando numa doença pré-cancerosa, que o tratamento é simples. Se essa mola é persistente, ela pode degenerar para uma mola invasora. E aí é uma doença mais grave, que requer muito mais cuidado. Então, olha, hoje o nosso tema foi, finalizando aqui essa questão da mola, que é neoplasia... Trofoblástica gestacional. Trofoblástica gestacional e também a gravidez ectópica. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esses dois assuntos, mande a sua pergunta, que ela vai se juntar. Hoje não deu tempo a gente fazer as perguntas aqui das telespectadoras, mas nós vamos juntar as outras que já chegaram e ninguém fica sem resposta aqui no Tarde Livre, tá certo? Quinta-feira que vem, Dr. Marcos Bessa retorna para continuar respondendo às telespectadoras as dúvidas que chegam sobre infertilidade masculina, feminina e reprodução humana, já que ele é um especialista no assunto. Se você quiser entrar em contato pessoalmente com o Dr. Marcos Bessa, você encontra no site do Tarde Livre, www.tvdiario.tv.br/Tarde Livre, na página Quem Faz, você encontra a foto do Dr. Marcos e os telefones para entrar em contato pessoalmente com ele. Mais uma vez, obrigada, Dr. Marcos. Obrigado, Soraya. Até semana que vem. E depois do próximo intervalo, a gente volta falando sobre a obesidade infantil, como resolver essa situação. A turminha, nessa época de férias, acaba comendo muita bobagem. Será que esse pequeno período pode transformar uma criança saudável numa criança obesa? A gente vai saber já depois do intervalo.